Fala meu amigo, fala minha amiga, fala meu aluno, fala minha aluna, professor Willam Cunha, com vocês. Iniciando aqui a minha participação, é um prazer imenso estar com vocês nesse aulão de véspera, meus amigos. Esse aulão de véspera preparado com tanto carinho, com tanto zelo, por todo o pessoal aí, por todos os colaboradores do concurseiro mossoroense. Meus amigos, hoje nós vamos aqui, não fechando o ciclo, mas iniciando o teu ciclo no IDEMA. Eu não vou falar fechando o ciclo, eu vou falar iniciando o ciclo do IDEMA. Por quê? Porque eu espero que você, deste aulão de véspera, a partir dessa prova, seja a tua entrada no IDEMA. Então, eu falo diferente, eu penso diferente, talvez. Aqui vai ser o pontapé, o início de toda a tua permanência no IDEMA, através do concurseiro mossoroense, né? E que eu tenho muito prazer, muita alegria de poder fazer parte disso, de contribuir um pouco com a tua aprovação, com o início da tua permanência, de todo esse ciclo que se inicia no IDEMA com vocês, tá? Então, agora não é hora de lamentação, agora é hora de alegria. Porque você chegou até aqui. Você passou por muita coisa nessas semanas, nesses meses, né? A cada aula, a cada dia, a cada momento, as dificuldades que surgem, os percalços que surgem, você está aqui firme aí, tá? Então é momento de alegria, não é momento de lamentação, porque poderia ter sido assim, não foi, não. Agora é momento de comemorar por estar até aqui firme e forte, beleza? Meus amigos, nós vamos trabalhar aqui as principais leis, as leis federais, tá? Os principais normativos. E aí, numa outra parte da aula também nós vamos trabalhar essa parte teórica específica, como, por exemplo, noções de ecologia, relembrando alguns pontos, resíduos sólidos, né? A parte teórica do que são resíduos sólidos, a parte de análise, gerenciamento de riscos, tá? Nós vamos análise, avaliação e gerenciamento de riscos, e por aí vai. E aí nós vamos trabalhar aqui primeiro a parte relacionada à legislação, beleza? Separei aqui as principais legislações, não todas, eu não tenho tempo para isso, é muito normativo, mas aqueles mais pertinentes que podem ser cobrados, e aí também nós vamos relembrando os principais pontos. Beleza? Sim? São dezenas de questões, meus amigos, são dezenas de questões. Vamos com tudo, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Fica aí os meus votos sinceros de que todos façam uma excelente prova, tá? Que Deus abençoe aí a caneta de cada um de vocês, tá bom? Com muita tranquilidade e paz no coração. Beleza? Meus amigos, vamos lá. Temos o que trabalhar, temos o que conversar aqui nesse aulão de véspera. São vários minutos aí de muita resolução de questões. Professor Willam Cunha. Para quem ainda não me segue, é @willam.cunha, tá? Beleza? Esse é o meu Instagram. Meus amigos, nós vamos trabalhando, iniciando com PNMA. Ora, PNMA é a Política Nacional do Meio Ambiente. Política Nacional. Eu falei Política Nacional. Eu não falei estadual. Ora, Política Nacional do Meio Ambiente, pessoal, é talvez o normativo mais importante que nós temos aqui, tá? É uma lei federal, meus amigos, como vocês viram comigo, né, nessas semanas, vocês estiveram presentes aí, foram aulas e mais aulas, com muita resolução de questões. É a lei 69, é uma lei chamada de lei de número 6938 de 1981, /81. Tudo bem?
Beleza, sim? Vamos nós, então. Olha só o que diz nossa primeira questão. Para os fins previstos na Lei 6938, entende-se por meio ambiente. Meus amigos, aqui o examinador pergunta se você tem conhecimento de algo básico, né? Do conceito de meio ambiente. Esse conceito ele está presente na lei, a própria lei traz isso. Essa parte relacionada a conceitos. Eu tenho dito a vocês que vocês fiquem espertos, atentos a essas leis que tem ali aquele artigo que traz vários conceitos. Vários conceitos, né? A própria lei traz a relevância jurídica disso. Meus amigos, aqui a questão é pontual. Ou você sabe o conceito ou você não sabe, meu amigo. Você não vai ficar aqui em cima do muro, não tem como. Meu amigo, você não pode confundir meio ambiente com recursos ambientais, tá? A definição de meio ambiente, ele pede aqui, ó, é meio ambiente. Agora, cuidado para você não confundir meio ambiente é diferente de recursos ambientais. Ô, meus amigos, recursos ambientais é o que? É aquilo que está relacionado à atmosfera, às águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora, meus amigos. Então, muito cuidado com isso. E ele diz aqui na letra C, o item C diz o seguinte, que é o conjunto de condições ao nosso gabarito. Leis, influências, interações de ordem física, química e biológica que permite abriga e rege a vida em todas as suas formas. Oh, meus queridos, cuidado aqui com o artigo 3º da Lei 6938. Oh, meus queridos, o artigo 3º da Lei 6938, ele diz, /81, ele diz assim, para os fins previstos nesta lei, entende-se por, e aí ele traz o conceito de vários elementos, inclusive de recursos ambientais. Então você vai ter que ter cuidado com o artigo 3º. Muito cuidado com o artigo 3º, não vá para a prova sem fazer a leitura do artigo 3º. Tudo bem? Um outro artigo também que você vai ter que ter cuidado é o artigo 2º da lei. Porque o artigo 2º da lei, ele traz uma coisa chamada princípios. Meu amigo, princípio, como eu disse a vocês, lembrem-se, princípio é o mais importante que está dentro de cada lei. Não tem jeito, é o mais importante. Beleza assim? Ok? Então, o conceito de meio ambiente é esse da letra C de casa. Questão de número 2, meus amigos. Diz o seguinte, de acordo com as disposições da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, analisa as afirmações abaixo. Bora lá. Pode-se apontar a concessão florestal, a servidão ambiental e o seguro ambiental como exemplo de meios econômicos de efetivação. Meus amigos, correto, artigo 9º, em seu inciso 13. Perfeito, correto. 2. Dentre os instrumentos de efetivação da Política Nacional do Meio Ambiente não se encontra a revisão de atividade efetiva ou potencialmente poluidoras. Meu amigo, está errado. O licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras são sim instrumentos, tá? São sim instrumentos, é artigo 9º também. Então veja que ele pergunta artigo 9º aqui, né?
Aí, o item 3. Um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é privilegiar a preservação da qualidade do meio ambiente, do equilíbrio ecológico, em detrimento ao desenvolvimento econômico e social. Item 3 está errado. Artigo 4º diz que prevê, entre outros objetivos, a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente. Tá? 5. O Poder Executivo incentivará as atividades voltadas ao meio ambiente, visando a absorção pelo país de pesquisas e processos tecnológicos realizados no exterior, destinados a reduzir a degradação da qualidade ambiental. Ô, meus amigos, é errado. É errado, isso não é previsto na lei. O que se prevê é que o Poder Executivo ele deve incentivar atividades voltadas ao meio ambiente, visando o desenvolvimento do país, tá bom? Beleza? Item 5. Dentre os princípios da Política Nacional do Meio Ambiente está a educação ambiental, apenas aquelas que cursam o ensino médio com a educação também da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente. Meu amigo, é a todos os níveis aqui, é a educação ambiental a todos os níveis de ensino. É o que preleciona, é o que estabelece o artigo 2º da lei. Ô, meus amigos, o item 3, ele fala no artigo 4º. Bom, o resultado da somatória dos números correspondentes às afirmações é, meu amigo, a letra A, né? É 1. Só a 1 está correto. Ô, meus amigos, cuidado aqui, muito cuidado com a questão que envolve a questão dos objetivos. Porque o artigo 4º lá da lei 6938, ele fala o seguinte: a Política Nacional do Meio Ambiente visará. Ora, quando ele diz visará, nada mais é do que objetivos. Nós podemos entender como objetivos, como finalidades, meus amigos. Então, muito cuidado com isso. Uma outra coisa também que eu chamo a tua atenção aqui para a Política Nacional do Meio Ambiente, para você ficar atento, é também com o artigo 9º. O artigo 9º talvez seja o mais cobrado, ou um dos mais cobrados. Porque o artigo 9º ele traz os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, ou seja, instrumentos, mecanismos utilizados pela Política Nacional do Meio Ambiente. Você vai ter que memorizar isso para a tua prova. Cuidado! Artigo 3º, artigo 2º princípios, o 3º tem ali alguns conceitos, o 4º são objetivos. Não confunda, vai ter que estar muito bem separado em tua mente, em tua cabeça, o que é objetivo, o que é princípio, o que é instrumento, porque o examinador vai misturar isso na tua cabeça na prova, beleza? Ok assim? Nós vamos então para a nossa terceira questão. As opções a seguir apresentam objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, de acordo com o texto da Lei 6938, a exceção de um. Qual é que não corresponde como sendo objetivos? Ele pergunta objetivos. Objetivos são finalidades. Porque o desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais é objetivo. Está correto? Está correto. A letra E está correto? Está correto. É objetivo a preservação e restauração dos recursos ambientais. Está lá no artigo 4º. Eu acabei de citar ele. Da Lei 6938. A letra D é objetivo? Sim, é objetivo. Está lá no artigo 4º, a difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, a divulgação de dados e informações ambientais. E a letra C, William, a definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União. É objetivo? É objetivo. Agora, meus amigos, a letra B não, ela sai dos objetivos, tá? Não existe
essa questão de priorização absoluta, devendo haver, na verdade, a compatibilização. Guarde isso. Guarde esse tema, esse termo, compatibilização. Esse é o termo que o legislador ele coloca aí no artigo 4º, lá no inciso 1, é o primeiro, compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico, assim, necessário, tá? Beleza? Ok assim? Então, artigo 4º aqui, objetivos, que são finalidades, não confundir isso, beleza? Com princípios e instrumentos. Gabarito letra B de bola. Coloquei aqui algumas questões, quase 10 questões para a Política Nacional do Meio Ambiente. No que concerne às definições apresentadas na Lei 6938 de 1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, julgue os itens a seguir e assinale a alternativa correta, meus amigos. Meus amigos, olha que interessante, aqui é artigo 3º, aqui é princípios, eu nem preciso mais ficar pontuando isso, né? Porque vocês já entenderam a importância. O item 1 está correto, meio ambiente, né? É o conjunto de condições. Aqui, meus amigos, é aquela parte conceitual, ó. Meio ambiente é o conjunto de condições, leis e influências de ordem física, química e biológica. É o mais importante aqui, né? O inciso do artigo 3º mais importante é esse. 2. Poluidor é somente a pessoa física? É isso? De direito público ou privado, responsável direto ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental? Perfeito, item 2, tá? Bora lá. 3. Não, poluidor não é somente isso não, me perdoem, hein? Não, poluidor não é somente isso. Não é somente, ele diz aqui somente. Ô pessoal, poluidor é a pessoa física ou jurídica. Ô Puilami, pera lá, ou jurídica, tá? Jurídica, tudo bem assim? Beleza? O item 2 está errado. 3. Degradação da qualidade ambiental é a alteração adversa das características do meio ambiente? Ô meus amigos, e aí? 3 está correto? Essa questão da degradação está correto, item 3, né? É a alteração adversa, está correto. 4 está errado, recursos ambientais. Biosfera, com exceção da fauna, da flora e da fauna? Não. Biosfera da flora e da fauna. Não é nada com exceção. Então nós temos como correto 1 e 3. Item C de casa é o gabarito. 5ª questão. A política nacional do meio ambiente. A política nacional do meio ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos a alguns princípios. Meus amigos, mais uma vez aqui falando, atendendo princípios. Desses princípios, a política discorre sobre acompanhamento. Acompanhamento do Estado. É do Estado, meu amigo, da qualidade ambiental. É artigo 2º. Cuidado com o artigo 2º. Mais precisamente, inciso 7. Então, nós estamos aqui trabalhando ainda dentro dessa perspectiva de mapeamento, né? Mapeamento daquilo, ou seja, o mapeamento é isso, é fazer a escolha daquilo que é mais importante, que pode ser cobrado em tua prova. Olha aí essa questão interessante também. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade é responsável por gerir, proteger, monitorar e fiscalizar as unidades de conservação federais, o C. Por essa razão, o ICMBio
é um integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, conjunto de entidades públicas em todas as esferas que possuem a responsabilidade de promover um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Internet, aí, texto retirado, com adaptações, considerando as informações precedentes, é correto afirmar que na estrutura do SISNAMA, o ICMBio é um órgão. E aí, pessoal, meus amigos, é letra D de dado, ele é um órgão executor. Meus amigos, cuidado com o artigo 6º, porque o artigo 6º, ele traz uma estrutura do SISNAMA, os órgãos e entidades da União, dos estados, do DF, dos territórios, dos municípios, bem como as fundações instituídas pelo poder público, é isso que diz lá. Responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente. E aí ele traz quem são os órgãos executores, quem é o órgão central, tudo isso você vai ter que saber. O ICMBio, ele tem essa questão de órgão executor, tá? Assim, ao lado do IBAMA também. IBAMA também, hein? IBAMA e ICMBio são considerados executores, beleza? Bora lá para mais uma. Sétima questão que trata também da Política Nacional do Meio Ambiente. Separei mais uma. Vamos lá. Diz assim: um proprietário ou possuidor de imóvel pretende limitar o uso de sua propriedade para a preservação dos recursos ambientais existentes, instituído servidão ambiental nos moldes da Política Nacional do Meio Ambiente. Em relação à servidão ambiental, assinale a alternativa correta. Meu amigo, é letra B, meu amigo. O termo de instituição da servidão ambiental deve incluir, no mínimo, o memorial descrito. Cuidado aqui, a parte que você vai ter que ter mais cuidado da Política Nacional do Meio Ambiente é a parte inicial. É artigo 8º-A, mais precisamente parágrafo 1º, meu amigo. Porque segundo o parágrafo 1º do artigo 8º-A, o instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental deve incluir, no mínimo, os seguintes itens. Ele diz aí. Ele diz o seguinte, ó, no mínimo, o que? Memorial descritivo da área da servidão ambiental, qual o objetivo da servidão ambiental, direitos e deveres de proprietário, do proprietário ou possuidor instituidor, prazo durante o qual a área permanecerá como servidão ambiental, beleza assim? Ok? Dito isso, vamos passando adiante, que agora nós já vamos saltando para a chamada Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós também temos uma coisa chamada Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós saímos, tá? E agora nós saímos de uma política e agora nós vamos para uma outra política. É também uma lei federal, William? É, meus amigos, é a lei federal, é a lei de número 12.305, que institui o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e dá outras providências, ok? Bora lá então? Separei questões interessantes aqui para nós trabalharmos a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tudo bem assim? Beleza? Meus amigos, olha aí o que diz aqui a nossa primeira questão. Estão sujeitos à observância da Lei 12.035, ela é de 2010, tá? Política Nacional de Resíduos Sólidos, o quê, hein? Olha aí, quem é que deve estar sujeito a essa lei, pessoal? Cuidado aqui, porque aqui já é artigo 1º, parágrafo 1º. Examinador gosta de perguntar isso, da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O examinador gosta de perguntar isso. Quem é que está sujeito, quem é que está condicionado a esta lei?
E o gabarito é aqueles que são pessoas físicas ou jurídicas, seja de direito privado ou de direito público, responsáveis direta ou indiretamente pela geração desses resíduos sólidos. Beleza? Ok. Tudo bem assim? Letra C de casa, meus amigos. Letra C de casa. Então, muito cuidado aqui com o artigo 1º, tá? Pessoal, cuidado também com o artigo 2º dessa lei. Muito cuidado, tá? Cuidado também, chamo tua atenção para o artigo 3º, que traz aquelas definições que existem também na Política Nacional do Meio Ambiente. Pois é, aqui também existe um artigo responsável por trazer definições, beleza? Olha a questão de número 9, diz o seguinte, interessante também notar essa questão. São responsáveis pela efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Aqui, meu amigo, você vai lá para o artigo 25. Cuidado, tá? Eu já fui um pouquinho mais à frente, porque diz assim, ó, são responsáveis pela efetividade dessas ações para que se assegure a observância dessa política. Quem é? Ora, meu amigo, é apenas a coletividade? É apenas o poder público? Não, é o poder público, é o setor empresarial e a coletividade. É um tripé. É um tripé, meu amigo. São 3. Estão lá no artigo 25. Cuidado com o artigo 25 na tua prova referente à Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Ok? Bora para mais uma. Questão de número 10, hein? Você vê que a dinâmica aqui eu estou acelerando um pouquinho, que é para que nós possamos assim abarcar o máximo de conteúdo possível para você relembrar, né, fazer essa leitura de legislação antes da tua prova e ir para a prova com muito mais segurança, com muito mais tranquilidade, beleza? Olha aí a questão de número 10. Segundo o previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, é correto afirmar que na gestão e gerenciamento de tais resíduos deve ser observada a seguinte ordem de prioridade. Opa! Ordem de prioridade, William, essa ordem de prioridade ela é importantíssima e ela é cobrada em prova, hein? A medida prioritária é a não geração, pessoal, de resíduos. Ou seja, se for possível mudar os processos produtivos ou repensar a utilização do produto, é melhor. Caso isso não seja possível, deve-se ao menos buscar o quê? A redução de utilização do material. Não é verdade? Beleza? Uma vez utilizado, deve-se buscar a reutilização desse material em vez do descarte. Para que justamente o resíduo ele não seja o quê? Gerado. Tá? Agora, caso a reutilização não seja possível, deve-se buscar o quê? A reciclagem, não é verdade? A lógica é essa, ou seja, a transformação de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, né? Para que seja transformada em insumos, novos insumos ou novos produtos. Beleza, sim? É letra A, meu amigo, aqui, não geração, redução, olha a ordem, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, beleza? Essa é a sequência. Essa é a sequência, beleza? Ok assim? Bora para mais um, então? Bora lá. Olha a questão de número 11, né? Saímos da 10, vamos para a questão de número 11. A Lei 12.305, que é a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelece uma série de princípios aplicáveis à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Assinale
A opção que apresenta o princípio, princípio. Ele pergunta aqui claramente, explicitamente, que ele está tratando aqui de princípio, que tem o objetivo de premiar aquelas pessoas que prestam serviços ambientais para a coletividade. Esse princípio é o princípio do protetor recebedor. Olha aí, ele uniu aí a questão que envolve princípio dentro da política nacional de resíduos sólidos. Meus amigos, é letra A. O princípio do protetor recebedor, ele é uma aplicação quase que inversa do princípio do poluidor pagador, né? Que é aquele que, isto é, aquele que ajudar a proteger o meio ambiente, ele pode receber para isso sob forma, por exemplo, de incentivos fiscais, tributários, né? Beleza? Ok assim? Então, olha que questão interessante. Meus amigos, cuidado aqui com esses dispositivos que tocam as disposições gerais do artigo 4º. Cuidado também com o artigo 6º, porque ele toca aqui nos princípios. Muito cuidado. Princípios lá da Política Nacional de Resíduos Sólidos da nossa Lei 12.305. Muito cuidado, tá? Com essa parte. Cuidado também, por favor, com o artigo 8º, porque ele traz os chamados instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Muito bem, não esqueçam disso, tá? E aí nós temos a questão de número 12, tá? Bora lá. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade, né? Houve, parece que uma repetição, tá? Aqui é letra A. Beleza, o professor acabou dando uma duplicidade, mas não tem problema. Beleza? Então, muito cuidado. O que eu tinha para falar com relação à Política Nacional de Resíduos Sólidos, eu falei para vocês. Muito cuidado, pessoal, com o artigo 6º, artigo 8º, principalmente, tá? Muito cuidado com essa parte inicial, tanto da Política Nacional do Meio Ambiente, como também da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Beleza? Cuidado também com o artigo 1º, hein? Da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, da Lei 12.350. Por favor, hein? Cuidado, tá bom? Beleza, sim? Ok? Bora lá, então, avançando. Meus amigos, agora eu trago a chamada Lei do SNUC, que é a Lei 9.985, tá? É uma lei federal, meus amigos. Ela é interessante, né? Lei 9.985. Ela é de 2000. Essa lei, pessoal, ela institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, né? E também traz outras providências. Vamos trabalhar com ela, então, agora. Vamos lá. Vamos com tudo. Meus amigos, olha o que diz a nossa primeira questão aqui sobre a lei do SNUC, ó, que cria o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. A restituição, olha aí, conforme a Lei 9.985, a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradado o mais próximo possível da sua condição original é a definição de... Essa é a definição de restauração. Meu amigo, lá no artigo 2º da lei, ela traz o conceito disso.
Cuidado para você não confundir restauração na prova. São coisas distintas. Parece, mas não é a mesma coisa. Com recuperação. Com recuperação. Por quê? Restauração é a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradado o mais próximo possível da condição original. É o mais próximo possível da condição original. É o mais próximo da originalidade. É diferente da recuperação. A recuperação também é a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre que foi degradada, afetada, tá? Agora, aqui pode ser diferente da condição original. Diferente aqui da condição original. Ok assim? Isso pode ser questão de prova. Beleza? Ok? Vamos lá, avançando. A questão de número 14 também, sobre Snook, é interessante. Para os fins previstos, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, entende-se por... Opa! E aí? Todo e qualquer procedimento que visa assegurar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas. Isso aqui é o chamado manejo. E o manejo se encontra na letra C de casa, se encontra no artigo 2º. Esse artigo 2º traz aquela questão que eu sempre chamo a tua atenção para a parte conceitual. O examinador gosta de perguntar isso porque isso confunde e isso é fácil para ele corrigir. Corrigir no sentido de não trazer problemas para ele, né? Com relação a recursos, né? Algo mais simples, tá? Ele lida bem com isso. Questão de número 15. São objetivos. Opa! Os objetivos do SNUC estão lá no artigo 4º. Objetivo. Você não pode ir para a prova sem saber os objetivos, né, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. São vários incisos que tem lá no artigo 4º, tá? São 13 incisos. Bora lá? O que é objetivo? Contribuir para a manutenção da diversidade biológica dos recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais, correto. Proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional, correto. Contribuir para a preservação e restauração da diversidade de ecossistemas naturais, correto. Tudo correto, 1, 2, 3, correto é a letra A de avião. Tudo bem? Beleza, ok. Bora lá para mais uma questão de SNUC. Vamos lá, meus amigos. Não estamos aqui para brincadeira, né? Eu vim para cá, eu vim aqui foi para colocar vocês aqui para trabalharem. Bora lá. Segundo o capítulo 4 da Lei 9985 da criação, implantação e gestão das unidades de conservação, em seu artigo 35, os recursos obtidos pelas unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral mediante a cobrança de taxa de visitação e outras rendas decorrentes de arrecadação, serviços e atividades da própria unidade serão aplicados, entre outros, de acordo com quais critérios? De acordo com quais critérios, meus amigos? É letra A, artigo 35. Você tem que saber o artigo 35, porque ele fala que em quantidade, tá? Ele fala nisso. Até 50% e não menos que 25%
na implementação, manutenção e gestão da própria unidade. A letra A, artigo 35, inciso 1. Cuidado, hein? Porque tem lá o inciso 2, que também fala 50%, mas muda ali, porque no 2 ele diz não menos que 25%, e no inciso 3 do artigo 35 ele fala em não menos que 15%. Então se atente a isso na prova. Tudo bem assim? Beleza? Tranquilidade? Meus amigos, agora nós vamos virar a chave, porque agora nós vamos para um outro normativo, que é a questão que envolve o chamado Código Florestal. Meu amigo, Lei 12.651. Tá? A Lei 12.651, professor só esqueceu de dar o enter aqui, tá? O professor só esqueceu de dar o enter aqui. Beleza. Mas bora lá. Diz assim, ó. Nos termos da Lei 12.651, as florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa reconhecidas de utilidade, as terras que revestem são bens de interesse comum a todos os habitantes do país, exercendo os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral estabelece. Com base na legislação são permitidas atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental que podem ser, bora lá, deixa o professor aqui ver essa questão aqui, a questão 17, tá? E aí o professor vai dar o enter aqui, que é para ficar melhor para vocês. Deixa eu ver se o professor consegue aqui. Rapidinho, né? Para ficar melhor organizado para vocês. Letra A, B, C ou D. Deixa eu ver. Pronto, deu certo aqui. Meus amigos, tá aí. Vamos lá. Letra A, que ambiental, que com base na legislação são permitidas atividades, olha aí, eventuais ou de baixo impacto ambiental, que podem ser o quê, hein? Atividades de segurança nacional, construção. Meu amigo, o que ele quer aqui é artigo 3º do Código Florestal. É letra B, meu amigo, é construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro. Para os efeitos desta lei, olha aí, esse artigo é mais um artigo que traz conceitos. E aí eu chamo a tua atenção para essa questão que envolve aqui os conceitos presentes em cada lei. Então, cuidado com o artigo 3º, tá? Cuidado com o artigo 3º, beleza? Muito cuidado com esse artigo. Tranquilo. Cuidado também com o artigo 4º da lei. Tá? Beleza? Cuidado com o artigo 4º da lei também. Tranquilo? Beleza? E aí ele diz também no artigo 1º-A algo importante. Que esta lei estabelece
normas gerais para a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente, tá? Ok? Muito cuidado. E agora, cuidado também com o artigo 1º-A, parágrafo único. Porque aqui no parágrafo único traz-se o que? Tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável, esta lei atenderá aos seguintes princípios. Olha aí. Meu amigo, princípio é de lei, né? Você não pode sair de uma lei sem que você passe pelos princípios dessa lei. Tudo bem? Beleza? Questão de número 18. Questão de número 18. Bora lá. A Lei 12.651 tem como objetivo a proteção das florestas e da vegetação nativa. Estabelece em seu artigo 1º princípios, olha aí, ó, a serem observados para o alcance de seus objetivos. Ou seja, os princípios são aquilo que vai auxiliar para se alcançar o objetivo, que são as finalidades, princípios a serem observados para o alcance de objetivos. Como o que, hein? Como o que? Bora lá? Fomento a pesquisa científica na busca da inovação tecnológica. O que mais? Para o incremento do uso da água. Meu amigo, é fomento à pesquisa científica, tecnológica. Tá? É isso. É o artigo 1º, é o fomento à pesquisa científica e tecnológica na busca da inovação para o uso sustentável do solo, da água, recuperação e preservação das florestas. É tudo isso, tá? Contraria o que está no artigo 1º aqui, em seu inciso 5. A letra B, meu amigo, tá redondinha, o gabarito é B de bola. Criação e mobilização de incentivos econômicos. Olha aí, a gente consegue perceber isso. Que esse é o gabarito, ó, para fomentar, para aumentar, alimentar a preservação e a recuperação da vegetação nativa e para promover o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis. Olha aí, ó, aquilo que toca em sustentável geralmente está correto, né? Favorecer, promover, fomentar desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis, meus amigos. O restante, todas contrariam o que está no artigo 1º. A letra C contraria o inciso 4 do artigo 1º. A letra B, D também, o inciso 3º. E a letra E, o inciso 2º. Beleza? Ok? Mais uma questão que toca aqui Snook. Vamos lá, meus amigos. Diz o seguinte: de acordo com as disposições legais sobre proteção ambiental, o que é correto afirmar acerca de área de preservação permanente? Ó. Opa! De área de preservação permanente. Meus amigos, aqui é aquela parte que parece ser um pouco chata, mas que o examinador gosta e que provavelmente vai vir na tua prova. É artigo 3º, é a parte de conceitos. E ele pede o conceito de área de preservação permanente. Ora, bora lá. O examinador claramente pergunta esse conceito. E é a área protegida. Olha só, letra A, localizado no interior de uma propriedade rural ou pós-rural. Meu amigo, não, é a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade. Meu amigo, é letra B.
É letra B de bola o nosso gabarito aqui. Tudo bem assim? Beleza? Cuidado com isso, tá? Tem mais uma questão aqui da lei do Snook. Olha só o que diz a próxima questão. Meus amigos, atualmente no cenário global, o respeito ao meio ambiente é uma preocupação que vem exigindo cada vez mais o quê? Intervenção legal por parte do Estado. Nesse sentido, surge a Lei Federal 12.651, que cria as chamadas áreas de preservação permanente, que assim serão consideradas em zonas rurais ou urbanas. O que, hein? É letra B, meu amigo. É artigo 4º. É artigo 4º. Inciso 10, meus amigos. É artigo 4º. Inciso 10, tá? Letra B de bola. As faixas marginais de qualquer curso d'água natural, perene e intermitente. Beleza? E intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha, do leito regular em largura mínima de 500 metros para os cursos d'água que tenham largura. Meu amigo, a Lei Federal 12.651, eu aconselho que você dê uma olhada no artigo 4º dela, porque ela tem ligação com a questão que envolve o Snook, sobre a proteção, toda a camada de proteção do sistema de unidades de conservação. Beleza? Ok? Tranquilos? Então dê uma olhada somente no artigo 4º dessa lei. Beleza? Ok assim? Tranquilos? Meus amigos, agora eu quero trabalhar a lei que trata das diretrizes nacionais para o saneamento básico. Para nós fecharmos aqui essa parte da tua revisão. Diretrizes nacionais para o saneamento básico. Beleza? Tranquilos? Para o saneamento básico. É a Lei 11.445, que é uma lei importante, porque ela trata do saneamento básico. Ela trata de toda essa parte que envolve o saneamento básico, né? Tranquilos? Beleza? É isso que nós vamos trabalhar aí. Então já marca essa lei. Deixa eu só fazer aqui, colocar aqui o Enter, né? Devido à correria, o professor às vezes só esquece de dar o Enter na elaboração da questão, mas isso nada que possa atrapalhar a gente. Beleza assim? Ok? Tranquilos? Beleza? Vamos lá, agora sim. Vamos que vamos. Meus amigos, tá aí, ó. A Lei Federal 11.445 estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico. Ela estabelece isso, ou seja, diretrizes é o norte, né? É o caminho a ser dado. É o direcionamento, é a direção. No que se refere a essa lei, assinale a alternativa correta. Esse artigo 3º da lei,
e diretrizes, ele traz aqui o conceito de saneamento básico, porque ele trabalha os conceitos. Olha aí, ó, mais um artigo aqui que trata dos conceitos. No que se refere o quê? A limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos realizados de maneira adequada são parte dos serviços de saneamento básico. E aí é letra A, o gabarito. Lembrando a vocês que considera-se no artigo 3º saneamento básico o quê? O conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de quê? Aí ele traz aqui abastecimento de água potável, então cuidado com o inciso 1. E cuidado com as alíneas do inciso 1, alíneas A, B, C e D. Não vá para a prova sem que você faça a leitura disso. Beleza? Ok. Tranquilos. Cuidado também com o artigo 4º. O artigo 4º traz os recursos hídricos não integram os serviços de saneamento básico. Cuidado com o artigo 4º, porque ele diz aqui na letra C, justamente está errado. Diz que os recursos hídricos integram, não, eles não integram a rede pública de manejo das águas pluviais urbanas. Beleza? Tranquilo. Então, cuidado com o artigo 4º. Cuidado também com o artigo 3º-B. O artigo 3º-B, você vai ter que dar uma olhada nele. Porque ele diz assim, consideram-se serviços públicos de esgotamento sanitário aqueles constituídos por uma ou mais das seguintes atividades. Serviços públicos de esgotamento sanitário. Esgotamento sanitário, meus amigos. Beleza, sim? Muito cuidado com isso. Então, gabarito, letra A de avião. Então, estou te dando aqui o direcionamento daquilo que você deve ficar atento até a data da tua prova. Até o dia da tua prova, beleza? Até o momento da tua prova, né? Isso aqui é uma revisão de véspera, né? Olha aí, essa questão tem um enunciado um pouco longo, tá? Mas é mais uma vez aqui cobrado o artigo 3º. Nos últimos anos, o município Alfa tem apresentado avanços no abastecimento de água potável, mas ainda negligenciado os serviços de esgoto, com menos de 50% dos esgotos domésticos tratados no semestre passado. Milhares de crianças com menos de 5 anos de idade apresentaram doenças causadas por protozoários. Todas as unidades básicas de saúde que prestaram atendimento às crianças noticiaram que a água distribuída na cidade foi a principal fonte de contaminação. Acerca das diretrizes nacionais para o saneamento básico definidas pela Lei 11.445, com as alterações promovidas pela Lei 14.026, lá do ano de 2020, assinale a alternativa que está correta. Meu amigo, saneamento básico é o conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas fluviais urbanas. Perfeito, letra A de avião. Eu aposto sim que isso possa vir sendo cobrado na tua prova neste domingo. Artigo 3º, inciso 1, cuidado, alíneas A, B, C, D. Beleza? Muito cuidado com isso. Ok? Assim?
Tranquilos? Beleza. Então fica aqui essa primeira parte aqui da nossa revisão aí, se aproximando aí de quase 1 hora, né, meus amigos, aqui de muita questão. E já já eu volto com a segunda parte de nossa revisão, de toda aquela parte que envolve o conhecimento específico. Beleza assim? Forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau. E até a próxima, até o próximo bloco aí de questões. Até breve.